Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Diagrama de fase. O que seria o diagrama de fase? Seria um diagrama que mostra a influência da pressão na temperatura de mudança de fase de uma substância. Relembrando aqui as mudanças de fase, né? Se eu tenho uma substância no estado sólido, se eu fornecer energia para ela, ou seja, aumentar a temperatura dessa substância, vai passar para o estado líquido. Se eu aumentar a temperatura do estado líquido, passa para o estado gasoso. Do estado gasoso, se eu tirar energia, volto para o estado líquido. E se eu tirar energia, né, diminuindo a temperatura, volto para o estado sólido. Eu consigo ainda fazer a substância sair do estado sólido e passar para o estado gasoso direto, sem passar para o estado líquido. E do estado gasoso para o estado sólido direto também, sem passar para o estado líquido, né? Nós já vimos os nomes dessas mudanças, né? A fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação e ressublimação. Observe que no diagrama de fase, né, é um diagrama que vai mostrar a influência da pressão na temperatura de mudança de estado, eu tenho esta curva aqui e esta aqui. E à esquerda dessa curva aqui, essa região aqui, corresponde a estado sólido. O primeiro aqui seria o primeiro aqui. Então aqui eu tenho estado sólido. Sólido. Qualquer ponto aqui dessa região aqui corresponde ao estado sólido. Essa região intermediária aqui, entre essas duas curvas aqui, corresponde a esse estado intermediário aqui, que é o estado líquido. E à direita dessa curva aqui, eu tenho o estado gasoso. Então, eu tenho sólido, líquido e gasoso. Da mesma forma que sólido, líquido e gasoso. O gasoso, a gente vai diferenciar ele em dois tipos, tá? Eu tenho o vapor, depois eu vou falar sobre isso, e eu tenho o gás propriamente dito, que também vou comentar daqui a pouco, a diferença entre os dois. Tranquilo? Aqui, né, esse diagrama aqui é o diagrama do gás carbônico, é um mais genérico, bem genérico mesmo, né? Depois a gente vai ver tem algumas exceções, mas a princípio segue esse gráfico aqui, né? Esse diagrama aqui. Então, olha aqui, essa região aqui é a região do sólido, né? E essa região aqui é a região do gasoso. Então, se eu tenho uma substância, né, que está indicada por um ponto aqui, vamos chamar de ponto A, né, que ele está numa determinada temperatura e numa determinada pressão. Se eu aumentar a temperatura dessa substância sem modificar a pressão, uma transformação isobárica, o ponto vai andar para cá, não é? Na hora que chegar desse outro lado de cá, né, eu vou chamar aqui de ponto B, por exemplo, vou mudar a cor aqui para aqui é o ponto A e aqui seria o ponto P. Eu falo que ocorreu a sublimação, não foi? Porque passou do sólido direto para o gasoso. Então, do sólido direto para o gasoso ocorreu a sublimação. Então, essa curva daqui até aqui é chamada de curva de sublimação. Que sempre que passar por essa curva aqui, ó, igual nesse caso aqui passou, ocorreu a sublimação. Lógico, né? Aqui eu coloquei a situação passando do A para o B, sublimação. Se fosse o contrário, do B para o A, seria a ressublimação, seria essa volta aqui, né? Então aqui eu tenho sublimação e ressublimação. Essa curva aqui é a curva de sublimação. Aqui, ó, nessa região daqui, né, desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui até aqui em cima aqui, eu estaria passando, né, se eu marcar um ponto aqui, a substância está no estado sólido, né?
colocar aqui ponto C, por exemplo, a substância está no estado sólido. No A está no estado sólido, no C está no estado sólido. Por que que eu falo que está no estado sólido? Porque está antes dessa curva aqui, ó, está à esquerda dessa curva aqui, não é isso? Então aqui está no estado sólido. Se eu aumentar a temperatura mantendo a pressão, suponha que ela chegue aqui. Aí eu falo que a substância derreteu, né? Ou seja, sofreu a fusão. Se sofreu a fusão, ela passou para o estado líquido. Passou para o estado líquido. Então, do C para o D, né, se a substância sair daqui e for ganhando energia, sem mudar a pressão, ela vai passar para o estado líquido. Então, essa curva aqui, ó, ela é a curva de fusão. Qualquer ponto que passar de cá, de um lado para o outro aqui, está acontecendo a fusão. Aqui, ó, daqui para cá, fusão. Aqui para cá, fusão. Qualquer ponto aqui, fusão. E a volta é a solidificação. Lembra? Se eu voltar aqui, está acontecendo a solidificação. Se eu voltar aqui, está acontecendo a solidificação. Beleza. Então, aqui, ó. Sublimação, ressublimação. Seria isso aqui, ó. Sublimação e ressublimação. Aqui, fusão e solidificação. Fusão e solidificação. E agora, se eu sair do estado líquido, né, do B, por exemplo, está no estado líquido, e aumentar a temperatura com pressão constante, eu vou chegar aqui sim, não vou? Aí, eu vou A, B, C, D, E, ponto E. Né? Então, se eu sair do ponto D para o ponto E, aí aconteceu a vaporização. Aconteceu isso aqui, ó. Transformou em vapor. Essa primeira região aqui, ó, é a região de vapor. Tá? Então, qualquer ponto aqui, eu tenho vapor. Eu falei, então, antes, se daqui para cá aconteceu a vaporização, então esta curva aqui é a curva de vaporização, não é isso? Aqui é a curva de vaporização. Beleza. Então aqui é vapor. Qualquer ponto aqui é vapor. Mas qual que é a diferença do vapor para o gás? Se eu aumentar a temperatura, for aumentando a temperatura desse vapor aqui, ó, na hora que passar desse ponto aqui, ó, dessa reta aqui que está passando por esse ponto aqui que nós chamamos de ponto crítico, acontece o seguinte: a substância passa para o estado de gás. Então, aqui no ponto E, ela está no estado de vapor. No ponto F, suponha, ela está no estado de gás. Mas qual que é a diferença do vapor para o gás? Aqui é o seguinte: o vapor, imagina aqui comigo aqui, eu tenho um recipiente, né, um êmbolo aqui, ó, tipo aqueles negócios de uma seringa, né? Eu consigo, isso aqui eu consigo subir e descer aqui, tá? E aqui eu tenho o vapor. Se eu tenho vapor, se for vapor, isso aqui, ó, tá? Se for vapor, o que que acontece? Se eu comprimir isso aqui, começar a espremer aqui o êmbolo aqui, né? Aumentando a pressão, na hora que eu estou comprimindo, eu estou aumentando a pressão em cima do gás aqui, né? Ou seja, em cima do vapor aqui, não é? O que que vai acontecer? Ele vai começar a liquefazer, ou seja, vai começar a condensar. Ele vai fazer isso aqui, ó, vai voltar para o estado líquido. Então, o vapor, né? Quando é vapor, se eu aumentar a pressão sobre ele, ele liquefaz, ele volta para o estado líquido. E se for gás? O que eu tenho aqui é gás. Supõe nessa aqui de baixo aqui. Aqui dentro aqui eu tenho gás. No êmbolo aqui. Se for gás, ou seja, se estiver acima dessa temperatura aqui, do ponto crítico, né, se a substância estiver acima da temperatura do ponto crítico, eu posso comprimir aqui o tanto que for
que não vai voltar a ser líquido, né? Um gás, eu não consigo transformar um gás em líquido somente com aumento de pressão. Então, eu posso aumentar a pressão aqui o tanto que for, que esse gás não vai transformar em líquido. Tem como eu transformar isso aqui em líquido? Tem. Só que primeiro eu vou ter que transformar ele em vapor, né? Ou seja, ele está aqui. Para eu transformar ele em líquido, eu vou ter de diminuir a temperatura até um valor menor que a temperatura crítica, que seria a temperatura que passa pelo ponto crítico aqui, e assim, a partir do momento que estiver nessa região aqui de vapor, aí se eu aumentar a pressão, aí sim, eu caio na região do líquido. A temperatura crítica do gás carbônico é 31 graus Celsius. O gás carbônico, se ele estiver acima de 31 graus Celsius, né, ele se transforma em gás e eu não vou conseguir transformar ele em líquido só aumentando a pressão. Posso aumentar a pressão tanto que for que ele não vai cair na região do líquido. Se eu quiser obter gás carbônico líquido, o que eu vou ter de fazer? Primeiro, eu vou ter de transformar ele em vapor, né, diminuindo a temperatura, e depois aumentar a pressão. Aí sim, aí eu consigo. Da água, se a água estiver acima de 374 graus Celsius, então qualquer valor acima de 374 graus Celsius, eu já não consigo liquefazer a água só aumentando a pressão. Se eu aumentar a pressão sobre a água aqui, ó, não vai cair na região do líquido. Para eu fazer a água condensar, o que eu vou ter de fazer? Diminuir a temperatura, transformar ela em vapor, para depois aumentar a pressão. Aí ela cai aqui na região do líquido. Ainda temos este ponto aqui, que é o ponto triplo. No ponto triplo, né, o que seria o ponto triplo? Seria o ponto de encontro da curva de fusão, curva de vaporização e a curva de sublimação. Nesse ponto, eu consigo obter a substância nos três estados físicos, né, coexistindo em equilíbrio. Para o gás carbônico, eu teria o valor de 56,6 negativo e pressão de 5 atm. Então, se eu arrumar pressão de 5 atm e 56,6 negativo, eu consigo ter gás carbônico no estado sólido, líquido e gasoso coexistindo em equilíbrio. No caso da água, o ponto triplo está aqui. Observe aqui, ó. A temperatura para o ponto triplo da água é 0,01. E a pressão, 4,58 milímetros de mercúrio. Observe que aqui, nesse caso aqui, ó, se eu arrumar essa pressão e essa temperatura, eu consigo ter a água no estado sólido, líquido e gasoso coexistindo em equilíbrio. Então, dois pontos importantes, né? É o ponto triplo e o ponto crítico. Ponto triplo e ponto crítico. Então, aqui, ó, observe: sólido, líquido e gasoso. Se eu passar do A para o B, eu estou fazendo a sublimação. Se eu passar do B para o A, estou fazendo a ressublimação. Se eu passar do C para o D, estou fazendo a fusão. Se eu passar do D para o C, solidificação. Do D para o E, do D líquido, né? Do D para o E, que é gasoso, né? Então eu estou fazendo a vaporização. Se eu fizer do E para o D, estou liquefazendo, né? Ou seja, condensação. E lembrando, né, toda substância tem seu ponto crítico, que seria
a temperatura a partir da qual, né, se a substância atingir o ponto crítico, qualquer valor acima do ponto crítico, eu posso aumentar a pressão tanto que for que a substância não volta para o estado líquido. Observe que se eu aumentar a pressão aqui, ó, ela não vai cair nessa região do líquido. Então, o gás, né, a partir do ponto crítico, ela se transforma em gás. Ou seja, eu não consigo transformar ele em líquido só aumentando a pressão. Para eu transformar um gás em líquido, primeiro, eu tenho que diminuir a temperatura, transformar ele em vapor. Aí, transformando ele em vapor, eu aumento a pressão, ele vai cair na região do líquido. Esse gráfico aqui é um caso geral. Agora eu vou mostrar um outro que é um pouquinho diferente. Então, observe. Aqui, ó. Esse aqui é aquilo que a gente estava vendo, né, do gás carbônico, né? Um caso mais genérico, né? É o sólido, o líquido e gasoso. Esse aqui é o da água. A água é uma exceção da regra, né? Eu tenho algumas substâncias que têm esse comportamento igual ao da água, né? Que é a água, o ferro, o bismuto, o antimônio. Essas substâncias, né, todas essas substâncias têm um comportamento igual a esse que eu vou falar aqui agora. Mas qual que é a diferença, né, se eu for analisar, né, no caso geral com as exceções? Esta curva aqui, ó, a curva de sublimação, ela é basicamente a mesma, né? Ela não tem diferença. Então, a curva de sublimação, elas são iguais para os dois casos. A curva de vaporização também são iguais. Ou seja, eu vou aumentando na vaporização. Observe aqui, ó, a pressão aqui está aumentando, não está? Eu vou aumentando a pressão aqui. Eu vou aumentando a pressão e a temperatura de ebulição vai aumentando também. Tanto nesse gráfico do gás carbônico, que é o caso geral, quanto nesse gráfico da água, que é o caso de exceção. Tranquilo? A única coisa que modifica nesses dois gráficos é esse bracinho aqui, ó, o da fusão. Observe que nesse caso aqui, ó, eu vou aumentando a pressão e a temperatura de fusão vai aumentando. Tá vendo? É um gráfico crescente aqui, ó. E agora aqui, nesse gráfico aqui, observe que eu estou aumentando, aqui, ó, aumentando a pressão aqui, ó. Aumentando a pressão aqui. E o que está acontecendo com a temperatura? A temperatura está diminuindo. Então, é o caso da água, né? A água, se eu aumentar a pressão em cima do gelo, por exemplo, né, da substância no estado sólido, a temperatura de fusão dele diminui. Ele fica mais fácil de derreter, ele derrete antes do 0 graus Celsius. Observa aqui, ó, a pressão de uma atmosfera aqui, ó. Pressão de uma atmosfera aqui. Não é isso? Ou seja, 760 milímetros de mercúrio, uma atmosfera. A pressão, a temperatura de fusão da água aqui, ó, seria 0. Tá vendo aqui, marcando aqui? Agora, observe aqui, ó, para cá, eu estou diminuindo a temperatura, ó, diminuindo a pressão. Observe que eu estou diminuindo a pressão e esse gráfico está andando para a direita, ou seja, ele está aumentando a temperatura. Então, para a água, se eu for diminuindo a pressão, a temperatura de fusão vai aumentando. Tá certo? Era 0, agora aqui está bem próximo do 0, mas é maior que 0. E se eu aumentar a pressão? Observe que daqui para cima aqui eu estou aumentando a pressão. Aqui era 1 atm, né? 760 milímetros de mercúrio. Aqui eu estou aumentando a pressão. Se eu estou aumentando a pressão, o que está acontecendo com a temperatura aqui? Ó? Ela vai caindo, ela vai ficando valores negativos aqui. Então, para as exceções, se eu aumento a pressão, a temperatura de fusão diminui. Esta é a única diferença entre os dois gráficos.
Aqui não, aqui aumenta a pressão, observa, aumenta a pressão aqui e a temperatura de fusão aumenta também. Esse é o caso da maioria das substâncias, inclusive o gás carbônico. Agora, eu tenho para a água, para o ferro, para o bismuto e para o antimônio, eu tenho esse comportamento aqui anormal, não é isso? Agora, eu vou mostrar algumas aplicações disso aqui, ó, tá? Ou seja, eu aumentar a pressão e a temperatura de fusão diminuir. Isso aqui é uma pessoa patinando no gelo. Esse tênis que essa pessoa usa tem uma lâmina fininha aqui debaixo aqui. Uma lâmina muito fina, tipo uma faca mesmo aqui. E essa lâmina fina, né, o peso da pessoa está totalmente em cima dessa lâmina, vai fazer a pressão em cima do gelo aqui aumentar muito. Se a pressão é grande, né, pela pequena área, lembra da forma da pressão? Pressão é força sobre área. Se a área é pequena, se a área é muito pequena, a pressão é grande. É o que acontece aqui, ó. A área aqui, ó, é pequenininha, é fininha essa lâmina aqui. Então a pressão que esse patins está exercendo no gelo aqui é muito grande. A gente viu lá no gráfico agora. Se eu aumento a pressão na água, ela é uma exceção, a temperatura de fusão diminui. Então, a temperatura de fusão diminui, então o gelo debaixo da lâmina aqui vai transformar em líquido. Então, aqui debaixo, aqui, ó, bem aqui debaixo aqui da lâmina aqui, vira líquido. Na hora que o patins passa, a pressão acaba, não acaba? Porque o patins já não está em cima. Nessa lâmina já não está em cima do gelo mais. Aí volta a atuar sobre o gelo a pressão atmosférica. Aí ele volta a se solidificar. Então, debaixo, logo abaixo da lâmina aqui, ó, tem água líquida. Por causa do quê? Da alta pressão. O patins saiu, o gelo solidifica de novo. Por quê? Aí passa a atuar a pressão atmosférica, que é uma pressão menor que a debaixo do patins. Esse aqui é o regelo que a gente fala, né? Um experimento. Quem quiser fazer em casa pode fazer. Pega uma barra de gelo, pega um arame fino, alguma coisa bem fininha e pendura, né, com um peso aqui de um lado e do outro aqui para fazer esse arame fino aqui fazer uma grande pressão sobre o gelo. Se tem grande pressão sobre o gelo vai derreter. Tipo aqui, ó, um gelo derrete. Só que o gelo derreteu, então o arame vai começar a descer, não vai? Beleza. Só que a partir do momento que o arame está no fundo aqui, aqui em cima, a pressão volta ao normal. Então o gelo solidifica de novo. O que acontece no final? Né, se você deixar bastante tempo aqui. Esse arame aqui, ele vai descendo, cortando o gelo, e no final, né, o arame atravessa todo o gelo, e a barra de gelo ainda vai continuar inteiriça, né? Ela não vai partir no meio, ao meio. Por quê? Porque vai solidificando novamente, né? Porque deixa de existir a pressão que o arame está fazendo na barra. Tá? Então, o aumento da pressão diminui a temperatura de fusão do gelo, o gelo derrete, o arame passou, volta à pressão normal, o gelo solidifica. Então, beleza. Então, nós vimos, né, que exemplos da influência da pressão no ponto de fusão da água. Isso aqui é a água, tá? Ou seja, no caso, uma exceção à regra, né? Eu aumento a pressão e a temperatura de fusão diminui.
Então fica mais fácil de derreter o gelo, vamos falar assim. Tranquilo? Agora a gente vai ver a influência da pressão no ponto de ebulição. Nós vimos lá no diagrama que no ponto de ebulição ele não modifica, né? Para as exceções e para as outras substâncias é tudo do mesmo jeito, né? Eu aumento a pressão, aumento o ponto de ebulição. Por isso que nós utilizamos panela de pressão, né? Na panela de pressão, né, lá dentro tem um líquido que vai cozinhar o alimento, não é isso? Se eu deixar a panela aberta, qual vai ser a pressão que tem em cima do líquido? A pressão atmosférica. Então, se a gente tiver a nível do mar, por exemplo, né, vai ferver a 100 graus Celsius. Aquela água vai ferver a 100 graus Celsius. Mas, às vezes, a 100 graus Celsius, o alimento vai demorar muito tempo a cozinhar. Às vezes nem cozinha direito, né? Então, o que tem de fazer? Coloca a panela, né? Coloca a panela de pressão, né? Essa barrinha aqui, ó, vai exercer uma pressão adicional ao líquido, né? Para à medida que a gente vai esquentando aqui, a pressão aqui vai aumentando aqui, né? O vapor vai ficando preso aqui e ele só vai conseguir escapar por esses buraquinhos aqui a partir do momento que ele vencer a pressão atmosférica e vencer a pressão exercida por essa tampinha aqui, né? Vamos falar assim, por esse... Eu até perdi o nome disso aqui. Por essa rolinha aqui, tá? Então, aí a partir do momento que vence a pressão exercida pelo peso dessa rolinha com mais a pressão atmosférica, o gás começa a escapulir. Ou seja, a pressão lá dentro da panela de pressão vai ser maior do que a pressão atmosférica. Aí, aumentando a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Então, às vezes, a temperatura do líquido ali dentro, né, da água aqui dentro, aqui, vai chegar a 120 graus Celsius, suponha, né? Por quê? Porque eu aumentei a pressão. Se eu aumento a pressão, a temperatura de ebulição aumenta. Agora, se eu tirar a tampa, vai atingir 100. Não consegue passar de 100? Não, não. Posso deixar o fogo aceso aqui o dia inteiro que vai ficar 100. A única coisa que vai estar acontecendo vai estar evaporando, né? Vai estar passando do estado líquido para o gasoso, né? Se eu aumentar o fogo, né, colocar a chama maior, né, se tiver a tampa aberta, só vai fazer evaporar mais rápido, mas não passa de 100. Agora com a tampa vai passar de 100 por quê? Porque a pressão aumenta. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Lembra, né, que quando está em ebulição a temperatura não modifica. Lembra disso? Nós estávamos estudando, até que a gente fazia o gráfico, né, o gráfico, vamos supor, eu tinha aqui temperatura aqui, né? E quantidade de calor aqui, né? Aí eu ia fornecendo energia. Suponha, vamos colocar aqui o eixo aqui, né? Que quantidade de calor aqui. Eu ia fornecendo energia, ia subindo. Chega na fusão, né, para a água, ela funde a 0 graus Celsius, depois eu forneço energia, vai até 100, chega no 100, aí fica constante. Para lembrar disso aqui, ó, é o que eu estou falando aqui. Se a tampa estiver aberta, a temperatura não modifica, vai ficar no 100 aqui toda a vida aqui, ó, até toda a água evaporar, tá? Mas com a tampa fechada, aí essa temperatura aqui já não vai ser 100 mais, vai ser 120, por exemplo, tá? Vai ser numa temperatura maior do que 100 graus Celsius. Essa é a vantagem. Por que acontece isso? Porque aumenta a pressão. Agora aqui, vamos supor, a nível do mar aqui, Recife, está a nível do mar. Então, se eu colocar água para ferver lá em Recife, água pura, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Em São Paulo, está acima do nível do mar. Então, a água vai ferver mais ou menos a 98 graus Celsius. Por quê? A pressão é menor. Quanto mais para cima você estiver, menor vai ser a pressão. Poderia pensar assim, ó, a pressão seria o peso do ar que está acima da pessoa, né? Então, se a pessoa está aqui embaixo, aqui, ó, olha o tanto de ar que tem em cima dela aqui, ó, lá em Recife, por exemplo.
Tem muito ar acima dela aqui, né? Então a pressão é grande. Agora, se ela estiver aqui em São Paulo, a quantidade de ar, suponha, né, vai ser menor, porque ela está mais alta. Então a pressão aqui é menor, a temperatura de ebulição diminui. Se subir mais, for lá para Brasília, por exemplo, a pressão diminui. Por quê? Tem menos ar em cima da pessoa aqui. Né? A altura aqui vai ser a mesma, né? Que é a atmosfera. Não é isso? Então lá a água ferve mais ou menos a 96 graus Celsius. Ela está a 1.170 metros acima do nível do mar. Né? Em Quito, por exemplo, olha aqui. Tem pouquinho ar, né? A espessura de ar que está acima de uma pessoa que está lá em Quito é muito menor. Então, a pressão vai ser pequena, a temperatura de ebulição diminui. Observe que a pressão vai diminuindo, a temperatura de ebulição vai diminuindo. Em La Paz, 3.700 metros de altura. Né? Se a pessoa for ferver a água aqui em cima, aqui, ó, a água só vai ferver a 87 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão aqui é pequena. Né? Aqui, eles vão precisar mais de uma panela de pressão do que uma pessoa que está aqui embaixo. Né? Tá? Por quê? Porque senão vai ficar difícil, né? Cozinhar o alimento, né? A água só consegue atingir, se tiver aberto, só consegue atingir 87 graus Celsius aqui, tá? Não consegue. Aí eu tenho de fechar a panela, né? Colocar ela funcionando direitinho para que a temperatura chegue mais ou menos 120 graus Celsius, suponho, tá? Então, lembrando, isto aqui que eu estou falando está relacionado com isso aqui, ó. Observe aqui, ó. Eu estou diminuindo a pressão e a temperatura de ebulição está diminuindo também, né? Estou aumentando, não confunda, aqui está aumentando, né? A altura aqui, a altitude aqui está aumentando, não está? A altitude está aumentando. Só que a pressão está diminuindo. À medida que a altitude aumenta, a pressão diminui. A pressão diminuindo, a temperatura de ebulição diminui. É o que está representado aqui no gráfico aqui. É o que está falando aqui, ó. Eu aumento a pressão, observa, eu vou aumentando a pressão e a temperatura de ebulição vai aumentando, tanto para os casos de exceção quanto para o outro. Né? Que essa parte, que essa curva aqui, não tem exceção. Essa parte aqui é para substância, né? Para qualquer tipo de substância. Você aumenta a pressão, que ó, aumenta a pressão, a temperatura de ebulição aumenta. O gráfico aqui ele é crescente. Aqui também ele é crescente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.